Eles. Bom dia, Hare Krishna. Hare Krishna para todo mundo que está aqui também. E bom dia. Feliz que estamos reunidos e reunidas. Eu acordei no horário normal, que sempre abro às 5:30, mas fui passando pegando flores para o altar e me emocionando. E compartilho dessa emoção com vocês. E fui acendendo as velas e fui pensando nesse ano que termina, nesse ano que começa. E óbvio que tem coisas e resoluções e novo e o fechamento, mas eu fui acometida por uma realização que eu gostaria de passar para vocês e que fosse um desejo no coração de cada um, de cada uma. E não importa o ano que entre, o ano que saia, as circunstâncias que mudem, a vida que aperta, a vida que solta. Mas eu gostaria que a gente continuasse colhendo flores e oferecendo as flores. Eu gostaria que a gente continuasse acendendo os altares e acreditando que, de alguma forma, esses seres misericordiosos estão por nós. Eu gostaria que a gente continuasse, a despeito de terem ensinado para nós que a gente é fraco porque sente, que o sensível, de alguma forma, tem alguma debilidade, que a gente não fechasse nosso coração e que a gente continuasse caminhando pela terra de joelhos, com a alma de joelhos. E aí, de repente, quando eu estava lá, eu vi, tem uma turminha de uns bufinhos que fica sempre perto aqui, e eles estavam ali serenamente, num lugar bem plano aqui da propriedade, que em dias abertos, hoje está o dia nublado, a gente consegue ver o nascer do sol, e eu também pensei nisso como um desejo no nosso coração, que não importa ano que entra, ano que saia, que a gente continue abrindo a nossa janela pela manhã, que a gente continue contemplando o nascer do sol, que a gente não perca, não importa a idade que se alcance no corpo físico. Eu li uma vez que seres das mais altas classes espirituais, independente do serviço que eles tenham na Terra, eles descem no nascer e no pôr do sol para admirar a beleza. A beleza que tantas vezes a gente pela manhã bate a mão no despertador, fecha a cortina e se tranca no nosso quarto. A beleza que é à tarde, a gente num afã do dia de coisas que podem ser deixadas para depois e que na escala da vida, da importância da vida, não tem importância nenhuma. A gente perde, a gente não sabe nem mais as fases da lua. E a gente não entende as mudanças que a gente sente, porque o nosso corpo é água e está suscetível a essas mudanças. E a gente busca respostas lógicas para algo que bastaria a gente sentir, para entender as flutuações da mente e as flutuações dessas emoções, as flutuações do nosso corpo. Se a gente parar um minutinho e respirar, tudo isso vai conversar com a gente. Então eu me perdi um pouco no horário e só queria deixar isso para vocês antes da gente começar. Eu verdadeiramente desejo que a gente continue colhendo flores. Verdadeiramente. Que a gente continue acordando cedo e contemplando a beleza que há no dia, nas dificuldades. A vida, a vida nesse mundo nunca foi fácil. Toda vez que eu levei para minha professora, eu falei, mas isso está acontecendo, isso é tão difícil, olha que a deslealdade, a injustiça. A gente olha para os nossos tempos, né? A gente vê tanta injustiça. Será que só para os nossos tempos? Vamos pensar na época dos romanos, da Inquisição. Vamos pensar nas dificuldades de quando a gente não dominava a agricultura. Vamos pensar nas dificuldades. Navega no tempo. Hoje as coisas são tão difíceis. Não, talvez hoje a gente saiba mais por causa da tecnologia. Talvez naquele tempo já se soubesse por telepatia e o pajé comunicava, ou o santo, ou o guru. Mas os tempos sempre foram difíceis. E quando eu levo para minha professora, ela fala para mim, Patrícia, não se esqueça.
isso aqui, esse mundo, que a espiritualidade, em outras linhas, fala um planeta de expiação, eles colocam aqui para nós, dentro das tradições tibetanas, para a gente nunca se esquecer que aqui, em função da dualidade, muitas vezes se encontra o caminho pelo sofrimento, muitas vezes se ajusta a injustiça pelo sofrimento. Muitas vezes os despertares acontecem por aí. Então, para que a gente não se feche, porque o samsara é assim. Existe isso, agora existe algo que não muda. E é esse o lugar que a gente está tentando acessar aqui. A devoção, a confiança, porque a vida vai apertar. A gente sabe disso. Se você tiver uma vida tranquila, que ninguém te traia, que você não se decepcione com ninguém, que você, de alguma forma, nunca perca um ser muito amado por você. Por qualquer razão, porque se mudou e você, de alguma forma, sentiu que esse novo caminho era melhor, então que nunca tenha essa sensação de perda. Ainda assim, naturalmente na vida, pelo envelhecimento do teu corpo e pela morte desse corpo físico, você vai precisar de algum treinamento interior para enfrentar a vida independente, ou seja, você tem uma vida maravilhosa, no sentido de que, de alguma forma, você foi provida desde o começo, teus pais não colocaram nenhum tipo de trauma, o que é bastante difícil, então se acolhe se aconteceu alguma coisa, porque outra vez ninguém se ilumina na gravidez. Imagina tudo isso, o fato de você envelhecer, de lidar com o envelhecimento do seu corpo, e com a passagem física do seu corpo, a passagem física dos seus pais, dos seus tios, dos seus professores, só isso vai demandar de você que você tenha um trabalho interno. Um trabalho interno para suportar a impermanência da vida. Então, sim, o ano está acabando. Sim, o ano novo está chegando. Mas tem algo nos ciclos que precisa se manter. E não é em si o que a gente está falando, ou seja, aqui das novas resoluções que, obviamente, a gente quer se elaborar. Mas a gente quer manter vivo no nosso coração o desejo real da espiritualidade. Independente da gente falar, não, a gente não, se a gente pensar que a gente alcançou alguma coisa e que pode parar alguma prática, já é em si um engano nosso. Porque se os mestres continuam, por que a gente, como discípulo, pararia alguma coisa simplesmente porque a gente imagina em algum instante e falar, já entendi a meditação. Tem que entender todo dia, gente. Hoje, se a meditação foi boa, não garante o ingresso para amanhã. Se a gente está fazendo uma oração e se conecta com o divino hoje e fala, não, hoje eu me conectei com o divino, amanhã eu não preciso rezar. Você conseguiu entrar hoje, não significa que a porta está aberta amanhã. É todo dia, é toda hora. Então, esse momento de toda impermanência, que você saiba o que é permanente. E como Shivananda dizia, luta só pelo que é permanente. O amor é permanente. A verdade é permanente. Luta pelo que não passa. E aí percebe que conforme os anos passam, você vai encontrar manifestações diferentes do permanente. Então, para o amor prevalecer em tempos diferentes, ele usa manifestações distintas e lutas que são típicas de época. Agora, não se iluda, porque a gente não está lutando pela libertação do mestre animal em si, ou pelo fim da opressão, a gente está lutando pelo amor. O amor é permanente. E se você e eu, se a gente começa a ter um caminho claro na virtude, ou seja, para se estabelecer na virtude, no bem, no reto, a gente não vai mais tanto sobe e desce, ou seja, a vida tira, a vida devolve, a vida traz, a vida sobe, a vida desce, mas você está firmado no amor. E você entende que nada no amor pode ser tirado de você. Que o amor permanece no seu coração. Permanece no seu coração quando você fala a Deus, permanece no seu coração quando você encontra, quando você reencontra. E é esse o amor, é esse o lugar que deve permanecer. Então, com esse início, deixo aqui meu agradecimento, primeiro de tudo, por quem está aqui, quem está aí, e não aqui ou aqui, mas aqui. Eu agradeço vocês por adentrarem no meu coração. De uma forma tão profunda, tão professora,
de uma maneira tão íntima, que a gente se provoque em ensinamentos mútuos através dessa verdade que acena para nós, nas partes que a gente alcança dessa verdade, para expandir essa verdade do lado de dentro, para fazer ela de alguma forma caber no nosso coração, entrar na nossa cabeça e ser praticada na nossa ação. Então, eu me sinto muito privilegiada. Eu gostaria que a gente tivesse um momento de agradecimento, e é isso que eu vou dedicar a nossa reflexão de hoje, inspirada no Mahabharata que a gente já estudou. E existe um momento, mesmo para quem não estudou, existe um momento que, por uma grande injustiça, alguns guerreiros dármicos retos ficam isolados na floresta. Isolados na floresta não por 5 dias, por mais de 10 anos. E no último ano, eles têm um desafio máximo ainda, que eles precisam conviver na sociedade sem serem reconhecidos. E isso, para eles, que eram extremamente conhecidos na época, eles eram nobres, e nobres conhecidos e reconhecidos pela retidão, então as pessoas procuravam por eles, era uma tarefa praticamente impossível. E eles sentiram muito receio a respeito disso, e a verdade é que eles conseguem. Mas antes deles passarem esse último ano inseridos na sociedade, mas sem serem reconhecidos, eles por fim saem da floresta. E esse momento de sair da floresta pode ser tido como um momento que a gente sai de um ano difícil. Porque eu não sei por aí, mas por aqui os anos têm sido difíceis. E eu imagino, mesmo sem conhecer intimamente cada um e cada uma, que o ano também tenha sido difícil. Porque os tempos são difíceis. A época é difícil. A gente hoje, de novo, embora as injustiças sempre tenham acontecido, hoje a gente tem canais de comunicação das notícias através de cada pessoa que a gente segue em uma rede social. Através de canais independentes de notícias que estão inseridos no mundo inteiro, inclusive em lugares que antes jamais. Você imagina que tivesse um jornal, alguma coisa televisiva da Palestina que chegasse até aqui, de Israel que chegasse até aqui, porque as histórias têm dois lados, da Ucrânia, que a gente tivesse os povos originários televisionando alguma coisa. Hoje, embora a gente não tenha canais formais, a gente tem canais informais que noticiam as injustiças constantemente para nós. Isso sem contar o que a gente sempre fala, os nossos círculos de amigos. As pessoas que a gente tem ao nosso lado, que a gente vê perdidas tantas vezes em vícios, que a gente não consegue puxar. Porque as pessoas têm os caminhos delas. E quando a gente ama intimamente, a nível pessoal, alguém que está se autodestruindo, a gente precisa ter uma firmeza absurda para não se autodestruir junto. Eu olho aqui a Betinha tão linda e querida, que teve uma experiência tão forte, professora na vida dela, e que compartilha sempre livremente, então sem nenhuma exposição, de uma pessoa muito próxima que se envolveu com vício. Então, isso sabe, para ela se manter, para tudo. Então, tem tanta. Os tempos são difíceis. E aí, todo esse final de ciclo, ele renova, a gente diz, mas agora vai ser diferente. Agora sim a gente vai acertar a mão disso. Esse vai ser meu ano, o povo brinca. É agora que as coisas melhoram, é daqui para frente. Eu aprendi a lição, e ótimo, e eu te felicito por ter aprendido a lição, mas as lições mudam. E a gente precisa continuar aprendendo, porque o aprender é eterno. Entendem? A lição muda, a lição é temporária. Então a gente fala, nossa, ufa, passei. Aproveita essa sensação, porque daqui a pouco a vida vem e entrega mais. Aí você vai e fala, nossa, que incrível, eu cresci tanto aqui, aprendi tanto, perdoei. Daí vem a vida e toma, lhe dá uma coisa maior ainda. Você fala, meu Deus, não para. Não, não para. Não para. Essa é a natureza do samsara. Essas são as palavras da minha professora. A natureza do samsara. E o que a gente precisa é transcender a natureza do samsara. Parar de alguma forma de imaginar que em algum lugar onde a gente chegue, as coisas se suspendam. Ou seja, a vida se suspenda, a Terra pare de girar. Não vai acontecer. Então, o que você, o que eu, a gente pode fazer é manter algo permanente, a gente se edificar em algo permanente em nós.
um senso de resiliência com a vida. Porque hora a vida te levanta e hora a vida te derruba. Continua. Então, se está em pé, continua caminhando. Se está caído, caída de alguma forma, levanta. Se está caído, caída de alguma maneira, aceita ajuda, pede ajuda. Aprende que às vezes a lição é ser humilde, porque a gente pensa em algum delírio que a gente vai conseguir sozinho, sozinha. E às vezes a lição não é passar por aquilo, entende? Mas é se abrir para passar por aquilo ao lado de alguém. Porque a gente expor a nossa fragilidade machuca a nossa arrogância. Por vezes, o ensinamento não é o externo, mas é a mudança do interno de falar, eu preciso de ajuda. E numa sociedade que criou a gente para ser nível individual / egoísmo tão forte, é difícil a gente parar e dizer, por favor, me ajuda. Por favor, aqui eu não consigo. E a gente vê tantas demonstrações disso no vício, tantas demonstrações disso nos vícios comportamentais, a gente vê tanto em tantas coisas que, se a gente for sincero, a gente vai olhar para nós. Então, esses guerreiros, ali atrás, saindo desses 12 anos, nesses tempos difíceis que eram deles, que são nossos, que é a natureza do Sansara, quando eles saem da floresta, imagina, nobres que são, de repente, vistos numa floresta, ou tendo que estar em uma floresta, deitados em travesseiros de pedra, sendo que deitavam nas mais nobres tapeçarias da época, no mais nobre conforto da época, no reconhecimento dessa nobreza que eles possuíam. E, de repente, esses seres estão ali, e com mágoas no coração dessas injustiças que aconteceram, como, por exemplo, na Índia Antiga, o cabelo solto das mulheres não era permitido. Até hoje, se a gente reparar, as mulheres elas têm cabelos presos. Quando a gente olha, por exemplo, Kali, que de cabelo solto, isso dentro da alegoria indiana também quer dizer alguma coisa, porque fala da irreverência dela. Na época, hoje é diferente, mas enfim, as coisas são maiores do que as imagens que a gente vê. E em tempos passados, aonde as dificuldades também permaneciam por causa da natureza do Sansara, ainda assim, as épocas, no sentido espiritual, eram outras. E a capacidade de percepção dos símbolos era maior. Hoje a gente mal consegue ver Kali, a gente mal consegue ver a divindade, a gente mal consegue ver o que está. Imagina que em outros tempos as pessoas entendiam símbolos dos detalhes das imagens. Então, essa nobreza, uma dessas pessoas era uma mulher, uma rainha, e ela foi colocar, quando ela saiu, ela diz, eu só volto a prender o meu cabelo quando a justiça for feita. E isso era uma lembrança para os maridos dela, que eles tinham falhado, no contexto de época, em protegê-la. Então, ela lembrava os maridos, todos os dias, com o cabelo solto, que era também uma vergonha para eles, porque era um ato irreverente, falar, olha, até que a justiça seja feita, os meus cabelos pelos ventos. E 12 anos se passaram em dinâmicas assim. 12 anos. E, por fim, depois desses 12 meses, nos nossos tempos, a gente vê uma porta de saída. Porque renova, a gente fala, nossa, esse ano foi difícil. A gente tem a chance de fazer uma retrospectiva nesses momentos. Fala, nossa, verdade, foi difícil ali. Ali eu aprendi. Não, ali foram difíceis comigo. Não, mas eles foram difíceis comigo porque eu esperei mal deles. Não quero falar disso, eu esperei mais deles, não quero falar disso agora, só quero lembrar que eles foram difíceis comigo. Entende? Ou seja, a gente vai olhando para trás, a gente vai tendo um senso de começo, meio e fim, consegue fazer uma retrospectiva, olhar e falar, vamos daqui para frente de um jeito ou de outro, tem que tomar cuidado de novo para não criar coisa no delírio, repetir os mesmos padrões, e daí estamos falando da repetição de ciclo que não acaba nunca. Então, né, que fica preso no Sansara, dá o salto. Voltando para o ponto, imagina então, depois desses 12 meses, a gente, 12 anos eles, vamos sair da floresta. Agora só falta um ano, é o último desafio, a mão da deusa cai sobre eles, eles têm proteção, mas nesse momento de sair da floresta, muitos deles saem onde é a porta de saída, só olhando para frente. E o irmão mais velho, que é o herdeiro do trono, fala alto lá, preciso de um momento. E as pessoas, tipo, que momento? Você já teve 12 anos de momento, tipo, não precisa de mais um momento, vamos embora daqui, tipo, acabou. Ele falou, eu preciso parar para agradecer.
todos os povos das florestas, ou seja, os povos, porque a gente tem muito retirante dentro da floresta, e todos eles, eles deram bênçãos para eles, inclusive para conseguirem sobreviver. Teve uma bênção que eles receberam na floresta, que essa rainha prepararia a comida e ela teria que ser a última a comer, e só depois que ela comesse, então a comida da panela acabava. Enquanto ela não comesse, porque ela está servindo a comida, a bênção entendia que nem todo mundo tinha comido. Então, todo mundo que chegava lá, porque era uma maldição na época alguém te pedir comida, mesmo hoje na Índia, pedir comida e não oferecer. Então, mas como que isso ia acontecer dentro do... Quando vocês estão na floresta, como que vocês estão nessa panela? A partir da hora que você... Só vai parar a comida fresca na hora que você comer. Então, eles receberam bênçãos ali. Não foi só dificuldade. E eu te pergunto quais as bênçãos que você recebeu dentro da dificuldade que você viveu, para você não querer sair correndo desse ano, amaldiçoando um tempo que representa um período da sua vida, que se você negar, você apaga parte da sua história. Compreendem? Não, Patrícia, mas você precisa ver o que meu irmão, o que minha irmã fez comigo. Sempre que ela vem história, se a gente parar para competir desgraça aqui, como a Flávia outro dia falou numa reflexão, se a gente parar para ficar realmente, ou seja, dizendo quem é o mais sem bênção aqui, a gente vai tentar consolar o outro, se fazendo de pior para o outro, que é algo que acontece para muitos de nós. Cuidado para não se perder no papel. Então, quando a gente vai olhando e percebendo, a gente fala, tem que tomar essa consciência. Mas ali eles receberam bênção, e você recebeu bênção também. Quando eu penso, por exemplo, na trajetória do Vale da Rainha, que é um campo comum para nós, de alguma maneira, alguns mais perto, outros mais distantes, mas de alguma maneira está todo mundo aqui. Quantas coisas nas dificuldades, quantos laços a gente estreitou, quantos amigos a gente fez, mesmo aqui, dentro de algo que começou virtualmente. Quantas pessoas vieram fisicamente para a nossa vida? Quantos de nós aqui, eu acho que aqui, talvez só a Duda, eu tenha conhecido primeiro pessoalmente, posso estar enganada. Talvez, mas muitos de nós, a gente teve um primeiro contato virtual. E através do virtual a gente estreitou o laço. E a gente estreitou o laço na dificuldade que muitas vezes a gente fala, acabou o ano, vamos embora daqui. Não, gente, toma um momento para agradecer. Toma um momento para honrar as bênçãos que te chegaram. Toma um momento para perceber que tudo isso que de alguma maneira te provocou em lugares que muitas vezes a gente fala, eu não vou conseguir. E talvez a gente não tivesse conseguido mesmo se não tivesse a mão amiga de quem parou e te viu, escutou você gemer de dor, escutou aquele teu pensamento que você não chegou nem a falar, de que tipo, não vou dar conta. E essa pessoa com sensibilidade, que talvez nem ela saiba, parou do seu lado e falou, não, só estou te esperando, quando você for eu vou. E você nem entendeu, e talvez isso tenha sido um mestre animal, e você talvez não tenha nem entendido que não passou nem por ela a consciência, e que assim você também é usado e usada na vida dos outros. Mas isso, para acontecer na natureza do samsara, tantas vezes a gente precisa estar nesse sofrimento que faz a gente querer sair do ano e falar: 2026 acabou, ótimo. Qual é o 2025? Qual é o próximo? 2026, vamos com pressa, correndo, porque eu quero deixar tudo isso daqui para trás. Isso aqui é a sua história, isso aqui não fica para trás, isso aqui está dentro de você. Tudo isso está dentro de nós. É parte de que fez a gente realizar, que fez a gente se firmar no caminho espiritual. Tantas vezes isso que a gente está falando aqui fez a gente olhar e falar: eu preciso de uma prática espiritual concisa. Eu preciso me olhar, eu preciso de professores, eu preciso de alguém para me orientar. Não professores gurus que a gente tinha no passado, mas gente sincera no caminho, que de alguma forma está pegando a nossa mão como a gente está pegando a mão dos outros. A gente precisa manter tradições vivas. A gente precisa manter o que eleva pulsando. E parte disso vem através de agradecer. Então, a gente hoje agradece, como esses seres agradeceram, e o nome dessa pessoa era Yudhishthira, e ele volta para essa floresta, e ele agradece as bênçãos que ele recebeu, ele agradece pelas nossas árvores, ele agradece pela natureza, ele agradece pelo alimento que ele recebeu naquele lugar tão além dessa panela, mas generosidade daquelas plantas, daquelas árvores, daquela vegetação. Agora eu pergunto para vocês, dentro desse ano que a gente está acabou. E eu não acabei, sobrevivi.
Pelo menos é a teoria, a gente tem umas horas ainda, não comemore antes do tempo. Sobrevivi, passou, acabou, vamos para o próximo. O que você pode agradecer? Sinceramente, não sai correndo por essa porta, porque tem seres dentro desse salão chamado 2025, que te ajudaram. Tem seres aí dentro, encarnados e desencarnados, que de alguma forma te acolheram, te abraçaram, sussurraram para você força, sopraram vitalidade nos teus ossos quando você pensou que ali você já terminaria. E esses seres, a gente não sabe se a gente vai encontrar com eles de novo. Porque a gente quer tanto novo e o novo encerra ciclos. O novo deixa para trás. O novo faz a gente se despedir. O novo faz a gente morrer para a gente renascer. Então, esses seres todos, essas situações todas, a gente não sabe quando vai encontrar de novo. Se vai encontrar de novo. Se vai reconhecer quando encontrar de novo. Então, antes de sair correndo pela porta desse salão que se chama 2025, tão intenso, e os tempos reverberam para além do tempo que eles duram, se a gente tiver a sinceridade de deixar eles penetrarem a gente. Por exemplo, a gente encontra um amigo, uma amiga que a gente ama muito. Depois daquele tempo do encontro, aquele encontro ainda reverbera em nós. Então, esse ano que a gente quer correr, a gente não tem como correr, ele vive na gente. E esses seres circunstanciais, encarnados, desencarnados, em pele, em couro, a gente não sabe se a gente vai encontrar de novo. Eu, com as passagens todas daqui do Vale da Rainha, eu sempre tenho algo no meu coração que outra vez não é declarado, mas é sentido, de não perder uma única chance de dizer eu te amo. Mas isso é no coração, ou seja, não a gente sair andando por aí como o bobo alegre, né? Ou seja, não, como alguém que está fora da realidade. Não, a gente continua se relacionando com o mundo, mas esse lugar a gente não sabe. Então toma a chance de dizer eu te amo agora para esses seres, para essas circunstâncias, até para as dificuldades, porque foram elas que de alguma maneira abriram caminhos dentro de você, através de você para os outros também. Às vezes, quando a gente entra muito em contato com alguma forma de injustiça, isso desperta em nós alguma forma de ativismo para que essas injustiças mudem, não para você ou para aquele que você viu, mas para os envolvidos em qualquer lugar, em qualquer tempo. E assim a gente silenciosamente vai mudando o mundo. Agora, se não tivesse aquele momento de crise seu, talvez nem você fosse usado e usada para ancorar o que precisa ser ancorado. Então, você vai lá e diz: não tem paz no mundo. Essa é a sua missão. Traz paz para o mundo. Ah, mas o mundo, as pessoas não têm mais lealdade. Então, ensina através de você o que é lealdade. Senão, você também vai ser um exemplo da deslealdade. Não tem mais paciência no mundo. E você ancora o quê? Impaciência? Seres de luz. Entendem? Mas a gente reclama do que a gente não encontra. Mas a gente está disposto a oferecer para o mundo que a gente reclama que falta? Então, nesse transcurso de ano, foram muitas mensagens que chegaram. E esse ano foi bendito, como cada ano da sua vida, da minha, da nossa. Bendito seja esse ano que passou. E bendito seja esse ano que chega. Mas essa bênção, a atitude precisa estar no seu coração. Ou você vai querer sair correndo pela porta do salão de 2025. E esse salão é muito bonito. E eu gostaria de convidar a gente para entrar nesse salão agora, no nosso coração, visitar as nossas memórias, fazer as pazes com seres que nos decepcionaram, entender a nossa responsabilidade na decepção e seguir. Mas seguir da mesma forma como quando a gente se retira de um mestre. A gente não dá as costas. O altar é circunstancial, isso que eu estou fazendo aqui. A gente sai da presença de um mestre, de um altar, de frente. A gente vai até a porta de frente, a gente vai dando ré, mas a gente não vira de costas. Aí a gente sai de frente.
A gente sai de frente mostrando o nosso coração. Então, eu gostaria que a gente saísse do salão de 2025 sem dar as costas. Que a gente saísse desse salão dando ré, dando um passo por vez, com respeito, com reverência, com uma atitude no nosso coração de alguém que sabe agradecer. E não alguém que passa pela vida como uma criança mimada, esperando só encontrar a expectativa do coração, tantas vezes pautada em egoísmo e ignorância. Sai olhando de frente, sai abaixando a cabeça, sai reverente, sai limpando o seu coração na compreensão do que aconteceu, teve seu lugar, do que aconteceu, teve sua lição e sua cura, do que aconteceu, provocou em você as invocações necessárias para que esse ano de 2026, de fato, para que ele possa ser novo. E sem esses seres circunstanciais, encarnados e desencarnados, esses ensinamentos não poderiam levar você, de fato, a um novo ano. Agora, se você sair dando as costas, talvez essas circunstâncias, esses seres, se repitam. Não porque você quer encontrá-los por saudade, mas porque eu, a gente não aprendeu a lição. Então, olha com profunda gratidão e compreensão, para que esses seres, mesmo os que a gente sente saudades, possam caminhar de fato. Porque eles entregaram a mensagem e a gente conseguiu receber a mensagem. Mas deixa ir com respeito. Deixa ir com reverência. Deixa ir firmado, firmada em um lugar maior e mais estendido dentro. Para que não seja algo que a gente põe no lixo. Porque o que você põe no lixo de um tempo é parte da sua história. É parte da sua história que você está descartando. E é através dessa mesma história que, outra vez, você procurou pessoas, você procurou ensinamentos, você procurou bênçãos, você procurou e você foi usado e usada para tudo isso também. Então, por favor, é um salão que se apaga agora, uma luz nesse altar desse salão de 2025, para que outra se acenda. Mas não sai de costas, sai devagar. Quando a gente está na presença de um mestre, de um professor, a gente não quer perder um minuto do que ela fala, do que ele fala. É como se cada coisa tivesse um significado, como um cabelo solto de calhe. Você não quer perder nada. Quando a gente está com quem a gente ama, a gente quer saber o tom da cor do olho. Se está no sol, se está na chuva, se está fechado, se está... A gente não quer perder um detalhe. A gente quer estudar o outro. Então, não ame menos esse tempo que passou por causa das dificuldades que você viveu. Continua amando, porque esse amor é permanente. E aí esse amor vai trazer para você novas compreensões e novos caminhos de fato. Essa gratidão sincera. Diferente disso, a gente só vai estar mudando um ano e permanecendo mesmo dentro das nossas dificuldades, falências, incompreensões. Então, por favor, que a gente caminhe para o novo, mas de frente para esse altar sagrado, nesse salão que agora se fecha, que é 2025. Muito obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui, por ouvirem e por estarem presentes e por permitirem de alguma forma que isso converse com vocês. Pedir para a gente alinhar nossa coluna. Vou pedir também para quem tá mesmo sentado em cadeira, que procure não colocar as costas no encosto da cadeira. E procure fazer isso como uma prática de firmeza para que você pare de se encostar na vida. Enfim, para que você tenha uma firmeza. Imagina, a gente não está nem conseguindo manter a coluna ereta e a gente quer vencer na vida. Então vamos começar pelo básico, vamos tipo não encostar na cadeira, não ficar sentado como se o mundo estivesse acabando, esse tipo de coisa. Mantenha uma postura no seu corpo equivalente ao que você quer receber de bênção. Isso não significa que, então, nossa, se eu adoecer, eu não posso mais. Não, esses são desequilíbrios, é o corpo físico. Mas existe uma postura. Eu sempre cito meu pai, que no final da vida estava muito debilitado. E, ao mesmo tempo, eu nunca vi a alma dele dobrada. Estava reverente, mas não estava dobrada no sentido de abandono dentro daquele corpo. Então, mesmo que eu tivesse que ajudá-lo a se limpar depois que ele defecava,
Eu nunca vi nele alguém perdido dentro de algo que não fosse digno. Eu sempre vi ele inteiro, em pé. Isso foi um grande ensinamento desse tempo. Então, se mantém numa postura física que ressoa com a bênção que você busca, com a bênção que você pode ser veículo. E realmente percebe isso não só nos momentos de meditação e oração, mas como você se conduz na vida, como você caminha, como você encontra as pessoas, como você dá atenção para as pessoas e para os seres, não se limitar a pessoas, a situações. Perceba isso em você, porque o seu corpo está também colaborando com as suas emoções, e as suas emoções estão colaborando com os seus órgãos, e esses órgãos, respondendo para emoções e pensamentos e comportamentos, eles começam, inclusive pelas glândulas, a soltar coisa na sua corrente sanguínea. Então, atenção que as coisas não são separadas. Não é uma coisa, 2025 é uma caixinha que a gente está agora soltando. Não, 2025 faz parte da sua história e vibra. O que você fala vibra no seu corpo, o que o seu corpo está assimilando, ele está colocando para todo o seu sistema, e teu sistema está conectado ao sistema do universo inteiro. E é aí que a gente é insignificante, mas, de novo, é importante. Alinha a coluna. Respira profundo. Respirar é sempre o passaporte. Respirar é o caminho. Respirar para cada inspiração aproximar o divino da sua terceira visão, como num túnel escuro, aonde uma luz se aproxima. Essa luz que chega são teus guias, são teus orientadores, teus anjos, as deidades, o divino na forma como você assimila esse divino. Ele pode ser um mestre animal, ele pode ser até o espírito do fogo, da água, da terra. Como você assimila através da sua respiração, da sua inspiração. Você aproxima essa forma de divino de você. Na tua expiração, você sopra essa imagem do divino, essa sensação do divino que se aproxima de você dentro desse campo. E você vê nesse campo que não estamos mais conectados na tecnologia mundana ou dentro de uma sala cercada por tijolos, mas que estamos todos e todas em um mesmo campo. Na sua inspiração, você atrai essa espiritualidade, na pessoalidade que você se relaciona com ela. E na tua expiração, você visualiza o círculo que se forma através da espiritualidade de cada um e de cada uma aqui, um círculo atrás do círculo que formamos nesse campo. E esses seres nos guiam. Esses seres protegem. Então, aqui, agora, a gente invoca na vida de cada um e de cada uma um círculo sagrado. O mesmo círculo que foi colocado em volta de Sita, o mesmo círculo que, durante o transcurso do nosso tempo na Terra,
foi invocado e feito para proteção. Você percebe que atrás do círculo dessa espiritualidade que você soprou na tua expiração, depois de ter inspirado esses guias e figuras aqui nesse campo, existe ainda um círculo que protege outro e outro ainda. Alguns tão distantes que você sequer consegue detectar, enxergar com clareza como são as manifestações desses que protegem os outros que protegem também. E tudo que você vê para trás desses círculos infinitos de proteção é luz. A luz sempre, de alguma forma, te protege, mesmo que você não entenda. Ela protege com ensinamento. A má situação, ela protege com a lição. E você realiza a sua proteção aprendendo o ensinamento. À sua frente está esse salão, esse tempo, desse ano que aqui termina. E de repente, com a sua terceira visão, você vê que estamos todos e todas, não observando simplesmente esse tempo, mas dentro desse tempo, mas próximos da porta de saída. Olhando à sua frente com coragem, porque você realiza a proteção que existe atrás de você para que você toque memórias, por vezes até doloridas. Aí você vê as circunstâncias, as pessoas, os seres que fizeram parte da sua jornada, especificamente nesse recorte de tempo. Seres que chegaram, seres que se foram. Nesse campo, eles não têm mais corpos físicos, assim como você, assim como eu. Eles relembram que somos todos espíritos e em circunstâncias espirituais. Não para que a gente aprenda tudo o que há para ser aprendido, ou cure tudo que há para ser curado, mas que cada um e cada uma se realize no caminho. Se firme na permanência interior, aceitando a impermanência da vida. Então, com essa coragem que a proteção te dá, desses círculos atrás de você e atrás de nós, invocados na inspiração da espiritualidade que você atrai através da sua fé, você expira nesse campo a presença desses seres que te dão coragem para visitar outra vez. Circunstâncias, seres, despedidas, más notícias e também momentos tão bons de bênção que aconteceram nesse período. Você enxerga tudo isso e tudo isso se mostra sobre um altar, porque é sagrado. Tudo isso é a expressão, a manifestação do divino para que você se firme do lado de dentro. Os espíritos sempre esclarecem que a espiritualidade não vem e não chega para humilhar, para fazer sofrer, para provocar decepção, mas simplesmente para mostrar, para revelar, para que você
Se liberte do que quer que seja que te amarra, inclusive da ilusão de que esse mundo é real. Esse mundo é apenas uma projeção para que você volte para casa. E entende tudo isso em cima desse altar, essas despedidas, esses términos, essas decepções, e também esses seres que tanto você amou e ama, e que talvez o novo exija que você se despeça deles. Esses lugares, o que quer que sejam, olha com gratidão. E os espíritos pedem para que na observação desse altar, dessa espiritualidade que se mostra à sua frente, manifesta como pessoas, seres e circunstâncias, que você também olhe com desapego, inclusive da dor. Desapega do sofrimento que faz você ter voz para falar a respeito da injustiça. Lembra que a luta é pelo verdadeiro e o amor é o verdadeiro. E então deixa de sofrer. Deixa de sofrer pela realização. Olha com desapego para o que foi bom. Porque em tempo, tudo, cada um e cada uma que amamos na manifestação terrena será tomada de nós. No raso da aparência. Tanto desapega da manifestação, mas te firma na origem da manifestação. É o amor, que é a verdade, que é a vida. Essas memórias, esses seres, apontam aprendizados, curas e caminhos. Você precisa entender a lição. Você precisa entender para onde aponta a direção. A direção talvez seja uma mudança na forma como você vê o mundo para que você se decepcione menos. Na forma como você vive a sua vida diária, para que você pare de adoecer antes do seu tempo. Talvez seja uma mudança comportamental a nível psicológico para que você pare de repetir para você tendências autodepreciativas que te amarram a relacionamentos tóxicos. O fato é que agora você precisa compreender. E é dessa forma, na compreensão, que você é capaz de deixar esse salão desse tempo sem dar as costas. Para que esses ensinamentos, esses apontamentos, não tenham que se repetir. Respira profundo, porque esse campo é professor. Porque esse altar mostra mais do que um tempo e uma memória. Ele também aponta uma direção. O altar iluminado aponta a direção do que vem depois da decepção ou depois de ter amado tanto, tendo tido que dizer adeus.
Você sabe das suas despedidas, você sabe dos seus encontros, você sabe dos desejos do seu coração. Agora, a partir da compreensão do que você viveu, se despoja de amarrar seres ao teu destino. Deixa aí, ironicamente, até quem te fez sofrer. Sim, porque você permanece amarrado e amarrada cada vez que se lembra que culpa, que se cobra por não ter visto, por se cobra por ter esperado mais. Desapega também do sofrimento. Desapega daqueles que você amou e que tanto trouxeram para sua vida, para que eles possam ir, para que você também possa seguir. E respira se distanciando dessa visão, sem dar as costas, com agradecimento, com reverência, com compreensão. E percebe que tudo isso te aponta a uma direção, mas não tenha a pretensão, os espíritos dizem, de conhecer os caminhos, porque os caminhos terão que ser feitos à medida que você tem a coragem de seguir na direção para onde aponta o aprendizado dessas lições, a realização e a compreensão desses ensinamentos, dessas circunstâncias, desses seres. Os caminhos você fará. Agora, nesse instante, à luz desse altar, na proteção dos seres atrás de nós, realiza a direção. Para onde a sua vida deve ir, para que de fato haja uma renovação, para que os teus ciclos não sejam apenas círculos que você gira na sua vida terrena, implorando um novo que não chega, porque você se opõe ao novo. Agarrado, agarrada, apegado, apegada ao que já deve ir, ao que precisa se apagar aqui e que mesmo assim não é amaldiçoado. Solta. É tempo de seguir. E você, lentamente, reverente, de frente para o altar, caminha para a porta de saída desse tempo. Com desapego, deixando ir até os que você ama. Porque o relacionamento é um privilégio momentâneo no amor. Só o amor dura. A relação, o relacionamento é temporário. O encontro é temporário. O efeito, que é o amor, que é a verdade, que é a compreensão, atemporais. Desapega. Desapega para o novo chegar. Saiba a direção. Chega e basta de repetir os ciclos que amarram você. Há vidas, quem sabe, a repetição de padrões que tantas vezes você justifica pelo que passou, sem perceber que o apego é seu. Portanto, deixa aí. Você sabe a direção. A direção é, de fato, o término de uma relação, o término de um lugar, o término de uma casa, o término de um trabalho, o término simbolizado no término de um tempo, de um ano, para que o novo possa chegar. Para que o novo possa parecer que traz mudança, simplesmente para que você perceba e saiba
que o que não pode mudar e onde você deve estar edificado e edificada é apenas do lado de dentro, no amor e na verdade. E quando o amor cumpre seu papel, o amor precisa de novos papéis para continuar vivo. E assim ele caminha no transcurso da eternidade, mudando a manifestação, permanecendo o mesmo. Ao se despedir dessa sala, desse tempo, desse grande salão, abaixa sua cabeça em reverência, em gratidão. Porque você aprendeu, você cresceu. Através de você, outros cresceram. E não cria nenhum tipo de vaidade por isso. Você apenas foi usado, apenas foi usada. Segue pequenininho, pequenininha, entendendo a direção. E com a força desses atrás de você, faz seu caminho na direção que agora é revelada ao seu coração. Esse é o novo. Essa é a espiral. Inspirando, expirando as palmas juntas. Saindo sem dar as costas desse campo. Compreendendo as bênçãos. Agradecendo as oportunidades. Se emocionando por esses que descem das mais altas cortes celestiais para abençoar o seu caminho. Faz teu caminho com coragem. Chega de mediocridade. O seu tempo nessa terra, nessa encarnação, é relâmpago. Entende a urgência, não caminha com pressa. Caminha com presença. E se compromete a não perder uma oportunidade que seja de se curvar para o divino, de abrir o seu coração e de ser veículo de algo misterioso que distancia o caos da manifestação e faz com que você enxergue com a sua terceira visão a ordem, o dharma, o certo a ser feito em cada situação. Namastê, abrindo os olhos.
Graças, gente. Agradecida, 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 agradecida. Eu vou pedir ao Felipe Danilo e para a Juliana, a gente nunca exatamente conversa sobre os detalhes, então é tudo meio que espontâneo. E para vocês, se vocês tiverem um momentinho mais, se a gente puder ser conduzido em algo, de alguma forma, em alguma outra meditação, um instante de mantra, de relaxamento, de alguma coisa que vocês queiram ofertar na musicalidade dos talentos que vocês são tão íntimos, ou não. Se vocês não sentirem isso, mas se vocês sentirem, será um grande presente, tenho certeza, para nós, e mesmo para quem está distante. Eu vou colocar o microfone para lá enquanto eles se preparam, pode ser feito isso? Muito obrigada. E vou passar a voz para eles. Enquanto isso, sobre a direção e o caminho. Quando a gente está na região himalaica, imagina aqui, todo mundo está posicionado na sala e aqui você conversando comigo também, ou seja, a gente em contato, está cada um numa posição, né? Na região himalaica, eles dizem que o altar é o coração de fato, é o que a gente está fazendo aqui o tempo todo, indo para o altar, no coração. Então, isso é tão presente na região himalaica que quando eles falam, imagina, a gente tem um templo para ir que está atrás da Kim e da Aninha na minha frente. A Kim e a Aninha estão aqui na minha frente, está atrás. Só que a gente está posicionado em lugares diferentes. Então, para quem está ao meu lado, então a Flávia, ela está de frente para mim, mas vamos supor que ela está ao meu lado, a Juliana também ao meu lado, a gente está olhando. Então, se alguém orientasse a gente na região himalaica, falaria para a Juliana, para mim, para a Flávia, para ir para o templo que está atrás da Aninha e da Quinha, que a gente teria que ir adiante. Esse seria o caminho da direção do templo que a gente quer chegar. Mas a Aninha e a Quinha, que estão indo para lá também e que estão de costas para o templo, a orientação para elas poderia ser, por exemplo, você vira à direita e depois à direita outra vez. Ou seja, a gente tem aqui a direção pautada no que a gente enxerga. E eles, do lado de lá, eles pautam isso para onde o coração está apontando. Esse coração apontando é onde a gente precisa também determinar a nossa direção e compreender que, por exemplo, o caminho que você fizer para a direção que está apontada como destino é o seu. O obrigatório é saber só a direção. Só isso. Porque o caminho vai ser diferente nas circunstâncias da vida de cada um, aonde cada um colocar o seu altar. E é aí que isso precisa estar claro, e é aí que isso precisa estar vivo, é aí que isso precisa conversar com a gente. A direção, a gente sabe, é o amor. Agora, qual é o caminho que você vai fazer para o amor? Então, você pode virar para a direita, quem pode virar para a esquerda, ou seja, qual é o caminho que está apontando do lado de dentro para que você sempre olhe para a vida com um altar, com seu coração para frente. Esse templo, esse lugar de chegada, precisa ser identificado por cada um de nós. Porque a gente quer o caminho da espiritualidade. E a espiritualidade só dá a direção. O caminho é com você. Graças a gente, eu vou passar a voz para eles. E eu agradeço aqui pelo tempo de vocês. Eu não vou amarrar todo mundo aqui 1000 anos dentro dessa sala. Mas eu vou usar da oportunidade de ter esses talentos aqui conosco para que a gente possa, um instantinho, trazer essa força aqui. Muito obrigada a cada um e cada uma por fazerem parte dessa meditação, desse campo, dessa vida. Eu acho que vou virar assim, ó. Acho que fica mais calmo. Peraí, vou passar primeiro ele. Aí eu vou colocar esse. Ai, muito agradecida, né? Vou pôr um pouquinho mais para trás para pegar você. Ó, lógico, veja como fica. A gente vai trazer o mantra Gaia. É um mantra contigo. Dizem que é o mantra dos mantras. O mantra pede justamente dar essa direção do coração. Colocar o nosso coração
na direção desse sol, do sol que amanhece todos os dias, por misericórdia, para despertar nossa consciência, o nosso melhor. É um mantra que alinha as nossas intenções. Intenções por trás das ações. Para que na hora que as coisas aconteçam, dentro do campo do mistério, tudo o que chega para cada um de nós, que é nosso, que a gente possa, na reação, ter essa capacidade de discernimento. Então, é um mantra que traz muito alinhamento, sabedoria de ser vivo, e coloca o sol como uma direção. O sol que é o maior centro de luz que a gente pode ver com os nossos olhos aqui nessa terra. O mantra é Om Burbu Vapswaha Tatsar Turvareya Bargo Devasya Vimadi Yoyona Prachodaya. Swaha Asa Vai Bargo Devasya Vimadi Yoyona Prachodaya.
Fazer uma respiração bem profunda, vislumbrando adiante o sol, a aurora, nos posicionando em pé diante dessa bússola
com reverência e alegria pela oportunidade de um novo dia, de novos ciclos de aprendizagem, do novo ano que se iniciará em breve. Nos permitindo nos alegrarmos diante dessa força, desse poder que nos desperta, que aquece o nosso corpo, a nossa alma, nos nutre e nos inspira a todos os seres desse planeta, que todos possam enxergar o sol, o simbólico do sol, a aprendizagem espiritual. Todos nós recebamos a saúde. Visualiza a luz do sol adentrando o topo da sua cabeça. Iluminando todas as células do seu corpo físico, irradiando a luz, o calor do seu coração, clareando os pensamentos, abrindo a sua terceira visão. Você que em essência é luz. Fazemos juntos agora uma respiração bem profunda, sustentando essa energia. Recebendo essa luz, que é real. Em câmera lenta, vamos abrindo os olhos da matéria, mantendo a terceira visão de despertar. Namastê, muito obrigada. Muito obrigada, Shri. Gente, muito agradecida pela oportunidade de vocês estarem aqui nesse campo. Como agradeço esses talentos tão preciosos, do Danilo, da Juliana, que sempre trazem com tanta generosidade a cada chance que a gente tem de se encontrar. Agradeço vocês se permitirem ser tocados no coração através dessas direções que os mantras apontam também. Amanhã nós nos encontraremos aqui e aí já tratando de resoluções práticas desse ano novo. Agora o meu único pedido é: sai sem amaldiçoar, sai sem dar as costas, sai reverente, sai com muito amor no coração, porque você cresceu muito, aprendeu muito, realizou muito, superou muito nesse ano. Então não coloca um senso de amaldiçoar, de dar as costas, de correr. Sai devagarinho, sai miudinho, sai pela frente, sai reverente. Sai deixando que se apague essa luz lentamente desse altar de fogo, do tempo que se acende de novo e que, olhando rápido, é uma luz contínua, aonde esses términos e começos são só ciclos que, de novo, precisam ser espirais. Muito agradecida, de verdade, pela companhia de cada um e cada uma, especialmente nessas manhãs e nesse propósito. Um beijo e até o ano que vem para vocês.